Glória a Jesus. Eu quero mais uma vez cumprimentar você com a paz do Senhor e te agradecer por você estar aqui comigo, porque nós juntos estamos gratos ao Senhor pela bondade do coração dele de nos trazer aqui, né? O Senhor abriu essa porta para que nós pudéssemos adorar o seu nome e aprender dele. Isso para nós é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu quero também agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade de podermos nos debruçar de um estudo tão maravilhoso, né? Quem escreveu esse estudo foi o pastor, compilou esse estudo, foi o pastor Fábio Alexandre, que está na Alemanha. Mas esse é um trabalho tão, assim, a palavra mais popular é legal. É um trabalho tão legal que a gente tem no nosso ministério, que esses estudos que nós temos aqui, na nossa igreja, nessa congregação aqui no sul da Califórnia, foram escritos por alguém que está na Alemanha, que participamos juntos de um mesmo culto, onde ele ministrou esse ensino para todos, e ali todos os pastores do Ministério do Belém, nessa semana, desde o Havaí até a Nova Zelândia, estão ensinando o mesmo estudo nas suas congregações. Isso é muito legal, né? Isso fala de unidade doutrinária. Isso é interessante, porque isso nos faz entender também alguma coisa muito importante, que a doutrina da palavra de Deus, ela não está limitada a uma cultura, ela não está limitada a uma certa porção da humanidade, né? Nós podemos falar sobre oração desde o Havaí até a Nova Zelândia e nós vamos estar falando alguma coisa que é coerente e é relevante para qualquer uma dessas pessoas, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso para mim é muito, eu felicito ao nosso pastor por essa iniciativa que o Espírito de Deus colocou no coração dele, e eu acredito que isso tem um valor muito grande para a igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto corpo, para ela se movimentar e ela para trabalhar junto em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de 9 a 15. Você já percebeu que a gente fala assim, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, está ali atrás. É interessante que o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus Cristo, segundo aquilo que Mateus escreveu, foi revelado a ele, foi compreendido a ele. Assim João, assim Lucas e também os outros evangelistas, né? E você também, né? O Evangelho segundo o Igor, o Evangelho segundo Davi, o Evangelho segundo a Clara, né? Cada um de nós também podemos pregar o Evangelho da maneira como nós recebemos o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha lá? Capítulo 6, versículo 9 a 15, acompanhe comigo a leitura. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Que privilégio, então, né? A gente nos debruçar sobre esse assunto da oração, olhando justamente aquele quem nos ensinou a orar. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo chegaram no capítulo 6 de Lucas e falaram assim: Senhor, ensina-nos a orar. É tão interessante, né, irmãos? Tem tanta gente pedindo tanta coisa para Deus. E os discípulos parece que tiveram ali uma iluminação celeste no seu coração. E eles falaram assim: Jesus, nós estamos percebendo que o ministério do Senhor, ele tem sucesso por causa da oração do Senhor. Eles perceberam que o que dava sucesso para Jesus, naquilo que Jesus fazia, era a comunhão que ele tinha com o Pai. E eles perceberam que o exercício da comunhão de Jesus com o Pai era através da oração. Então eles falaram assim: Jesus, faz um favor para a gente, nos ajuda com uma coisa, ensina a gente a orar. Porque na cabeça dos discípulos, eles falaram assim: olha, os discípulos de João ensinou os discípulos dele a orar. Porque na cabeça deles, eles falaram assim: para a gente conseguir vencer as lutas que nós temos na vida, para a gente conseguir alcançar as necessidades e as bênçãos que nós precisamos para nós precisamos aprender a orar. Se nós aprendermos a orar como Jesus ora, como Jesus
orava, nós vamos alcançar vitórias extraordinárias na presença de Deus. Na semana passada a gente aprendeu que oração é um diálogo e não uma meditação. Né? A oração você conversa e você ouve. E algumas pessoas ficam extremamente assustadas com isso. Né? Como assim você ouve? Irmãos, eu tive 3 experiências diferentes já de ouvir Deus falando comigo. Ok? Eu vou falar para você essas experiências que são bíblicas. Tá bom? Eu tive a experiência de ouvir Deus falando comigo naquela voz que você entende que é uma voz da sua, às vezes as pessoas entendem que é a voz da sua consciência, que lhe dá instrução que você não era capaz de pensar naquilo. É Deus falando com você. Eu já tive a experiência de Deus falando comigo através da palavra, que depois de uma oração eu abri a palavra e durante a leitura da palavra, Deus me respondeu a oração, através da compreensão da palavra, que aquilo era uma resposta à minha oração. E eu já ouvi Deus falar comigo de maneira audível. Durante uma oração, eu ouvi Deus falando comigo. Uma voz que não era minha, nem era interna, era externa. Agora eu te pergunto, quais das 3 experiências você acha que é mais recorrente? É, obviamente, aquela que o seu coração entende que Deus está falando com você, lhe dando instrução. Não é? Essa é a mais recorrente, junto com a leitura da palavra de Deus. É assim que Deus responde a oração. É assim que a oração se torna um diálogo. Eu não estou dizendo para você que todas as vezes que você orar, você vai ouvir a voz de Deus clamando na sala onde você está. Mas todas as vezes que você orar, você vai ouvir a voz de Deus. É isso que eu quero incentivar o seu coração. Você vai ouvir Deus falar. É? E quando a gente que Deus fica em silêncio, Deus está falando do mesmo jeito. Às vezes nós temos a falsa impressão, e eu quero pular para a próxima parte, mas vai ser muito importante para nós fazermos um alicerce aqui a respeito disso. Nós temos a falsa impressão que a transmissão de conhecimento, que a transmissão ou até mesmo a fala, ou a transmissão, a comunicação, a transmissão de informação, ela precisa ser fonética. Né? Precisa ser fonética. Se ela não for um fonema, se ela não for acompanhada de sílabas conhecidas que formam um idioma, não há comunicação. E isso é uma mentira. E você sabe que é uma mentira. E eu te explico. Né? Seus filhos já tiveram experiência com você, ou você já teve experiência com seus pais, de que um olhar do seu pai disse tudo, sem ele falar nada? Agora, você vai me dizer que ele não estava conversando com você a hora que ele olhou para você daquele jeito e você já percebeu que a sua, né, entre aspas, batata estava assando, se você continuasse com aquele tipo de conduta. Ou então, que aquele olhar do seu pai e da sua mãe era uma aprovação para você. Quem, por exemplo, não recebeu da pessoa amada uma troca de olhares que deu certeza que aquela pessoa estava apaixonada por você, ou você demonstrou através do seu olhar que você estava apaixonada pela outra pessoa. Então a gente tem a insistência de achar que a transmissão de informação tem que ser só fonética, e não é. Deus fala muitas vezes conosco durante o dia, através da maneira como nós enxergamos a vida. Inclusive, nos dá prova de que a nossa oração foi respondida ou que ela não foi respondida, naquela maneira que nós pensávamos, através de como as coisas se manifestam. Hoje mesmo, eu recebi resposta de oração por uma família que eu estava orando, e hoje Deus deu uma resposta para aquela família, e eu vi que Deus respondeu a minha oração. Deus responde a oração. Então, quando a gente fica, eu vou contar para você um testemunho hoje, que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje querendo orar mais. Mas já. Vou deixar você aí no suspense até já, né? Para a gente discorrer no nosso estudo. Então, você precisa saber que a oração é um diálogo, né? Oséias capítulo 6, versículo 3, ele é um dos textuários do Antigo Testamento, ele fala assim: conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Aí tem um ponto e vírgula. Ele fala assim: como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva chuva seródia que rega a terra. É a chuva que prepara a colheita. Ok? A chuva seródia
É aquela chuva que vem logo antes da colheita, que dá aquela hidratação final ao fruto antes da colheita. O escritor, o Oséias, está falando assim, ó, conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Através de como? Ele está falando aqui através da oração, através da leitura da palavra, através da meditação na palavra, mas principalmente através da busca de Deus. E o ponto e vírgula aqui, que ele continua dizendo como uma confirmação do que ele diz, aqui a profecia dele não é dada naquela dicotomia, naquele dualismo da linguagem, né, que uma frase dita com outra, no caso dos Salmos, mas ele está dando continuidade à ideia. Ele fala assim, a sua vinda é certa. Sabe qual que é o resultado de quem busca a Deus? Ele tem certeza das coisas. Quem busca a Deus tem certeza das coisas. Quem tem comunhão com Deus tem certeza das coisas. Eu percebo tantos testemunhos na minha caminhada com Jesus que me dá noção disso. Coisas que eu orei, falei com Deus a respeito, que Deus me deu resposta, e eu tinha aquilo como certo que ia acontecer. Mesmo que a evidência natural e momentânea era completamente contrária. Meu coração estava em paz, vai acontecer. Porque através da oração eu conheci o que Deus queria. Eu sabia o que Deus queria. Eu sabia que era aquilo que Deus ia fazer. Despite of, in spite of, além das evidências, além daquilo que era óbvio aos olhos, eu falei, Deus vai fazer assim. E às vezes até quando você manifesta aquilo que você entendeu na oração, é motivo de chacota, às vezes de dó. A pessoa fala assim, meu Deus do céu, que loucura isso, como é que essa pessoa acha que isso vai acontecer na atual circunstância de como as coisas estão? Mas quem ora tem certeza. Quem passa tempo com Deus tem certeza. Deus vai fazer. E aí me explica. Não sei te explicar. A única coisa que eu tenho certeza para você é que, conhecendo a Deus e me aproximando dEle, a presença dEle me dá segurança sobre esse assunto. Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Quantas, por exemplo, certezas daquilo que Deus me deu, em alguns lugares que a gente passou, veio acontecer anos depois. Eu lembro que, certa vez, eu trabalhava num departamento, eu estava passando por, acho que um dos momentos mais difíceis que aquele departamento já passou na história daquele departamento da nossa igreja. Eu acredito que eu tive na frente do departamento no momento mais difícil que ele já passou. Na história desse departamento, dentro da nossa igreja, no Ministério do Belém, nesses 28 anos de igreja. Eu acho que eu fui o líder exatamente do pior momento que o departamento viveu. E eu lembro claramente de uma oração em que Deus me mostrou, eu levantando a minha cabeça e vendo as cadeiras repletas de pessoas daquele departamento. E eu fiquei assim, entusiasmado com aquilo me confortou o coração, porque o momento era difícil. E até o último dia que eu fiquei naquele departamento não aconteceu. Veio acontecer anos depois. E quando eu vi uma foto, há pouco tempo atrás, sobre aquele trabalho, Deus me falou, cumpri o que mostrei para você. Isso não é maravilhoso? Porque, mais uma vez, a gente acha que, quando Deus nos mostra alguma coisa, é alguma coisa que nos faz mais importantes ou melhores. Não. É alguma coisa que demonstra que Deus está com a sua mão para manifestar a sua glória através daquele assunto. Não a sua glória você, mas a glória dele. Para manifestar aquilo que ele quer fazer através disso. Né? Então nós precisamos de alguns princípios para uma vida de oração. E a primeira delas é uma motivação. E eu já te dei muita motivação para você orar hoje. Eu já falei para você que quem ora tem certeza. Tem tanta gente hoje, agora mesmo, você está me ouvindo aí, né? Ou você está me ouvindo pela internet ao vivo, ou você está me ouvindo pela internet gravado. Mas uma áurea de incerteza cerca a sua vida. Em várias áreas. Em várias áreas. A gente, por exemplo, que é imigrante nesse país, quantas incertezas a gente não vive. E te cerca, incerteza te cerca, você fala, meu Deus do céu, você precisa orar.
Você não precisa nem de receber, você não precisa nem de ser fortalecido e cercado para ter certeza. Você só precisa orar. Só isso. A única coisa que você precisa de fazer é chegar na presença de Deus e apresentar a Deus o seu coração. E Deus vai te encher de certeza. Essa motivação, eu acredito que em muitas das nossas relações humanas com o nosso presente, é aquilo que a gente mais precisa. Para a gente conseguir ter firmeza na vida. Não firmeza, olha, às vezes o problema, as pessoas acham que firmeza, aqui eu estou acusando as pessoas de pecado. Não tem nada a ver com isso, não necessariamente. Porque a incredulidade é um pecado. Mas eu estou falando para você de certeza para te dar paz naquilo que você está vivendo. Porque às vezes o problema da pessoa não é um pecado. O problema da pessoa é que naquele momento ela é tão cercada de incertezas que ela não consegue crer que Deus vai fazer, que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai ajudar. E apesar de ela saber, não, eu sei que Deus vai me ajudar, ele não crê que é agora. Mas aquele que tem certeza, que está convicto daquilo que Deus vai fazer, ele passa como Paulo passou por Ágabo. Lembra daquela passagem em Atos dos Apóstolos? Que Ágabo pegou e pediu para alguém o amarrar com um cinto. E amarrou os pés e as mãos. E pegou e falou assim, e o cinto era de Paulo. E ele falou assim, olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto quando ele for para Jerusalém. E era um prognóstico terrível, não era? Pô, o cara vai ser preso, né? Poxa vida, ele vai ser preso. Mas aí Paulo, o que ele fala? Não, eu estou tranquilo, porque Deus já tinha me avisado. Ou seja, até mesmo uma resposta de Deus, de uma oração que Paulo com certeza tinha pelo seu ministério, mesmo que era alguma coisa que não agradava, dava a ele calma, porque foi Deus quem disse. Então essa motivação para que você busque a Deus em oração, eu acredito que já é extraordinária. Ter resposta de Deus. Ouvir Deus falar, né? E tem outros muitos motivos que nos fazem entender que é necessário a disciplina da oração. Isso não vai nos trazendo reconciliação com Deus, vai nos aproximando de Deus. O principal motivo pelo qual o homem foi criado é atribuir ao Criador a razão da sua existência, da natureza de tudo que ele possui. Nós, os crentes, pertencemos a um povo separado que busca e adora ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma coisa que deixa muita gente confusa, está fora do propósito. Está fora do propósito. Por exemplo, sabe por que é um dos grandes motivos que os filhos adolescentes têm problema com os pais? Porque é o momento onde ele mais desenvolve a sua individualidade e ele começa a perceber um outro tipo de pertencimento. E esse pertencimento dele faz ele se perder muitas das vezes. Por quê? Porque ele já não sente mais pertencendo a um pai ou uma mãe que é completamente cuidador no sentido da sua perfeição, no sentido do seu caráter. Então, naquele momento que ele desabrocha e começa a ter agora novos relacionamentos profundos, né? Porque até então o relacionamento mais profundo que ele tinha era com o pai e com a mãe. Isso, é claro, numa família saudável. Né? Então ele descobre novos relacionamentos. Isso faz com que ele perca o pertencimento. Qual que é o principal conselho dos psicólogos? Se você vê o seu filho struggling com a sua adolescência, seja mais amigo dele. Para quê? Para ele perceber que ele tem um lugar de segurança, de pertencimento. Agora, a gente percebe isso nos nossos filhos, na adolescência. Mas a gente não consegue perceber isso no nosso próprio coração, na comunhão que a gente precisa ter com Deus. Para se sentir de novo parte dele, para aquilo que ele quer. A segunda coisa que é importante é reverência. Né? É com respeito pelas coisas sagradas que nós devemos servir a Deus com muita reverência e temor. Por isso recebemos um reino inabalável e retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O Senhor reina.
O Senhor é seu amigo, mas Ele não é o seu amiguinho de escola. Se você é pai, talvez já tenha passado pela experiência que você tenha lembrado do seu filho disso aí. Olha, eu sou seu pai, eu sou seu amigo, mas eu não sou seu amiguinho da escola, não. Você fala de qualquer jeito. Porque você sabe que a relação de reverência com o seu pai, com a sua mãe, traz frutos para você, inclusive de orientação. Te ajuda a ser orientado pelos seus pais, o fato de você perceber eles como reverência. Te ajuda na obediência da instrução, ter eles como reverência. Da mesma forma, você precisa entender que se apresentar diante de Deus é necessário reverência. Te dou um exemplo disso, na mesa de casa. Quantas vezes as crianças sentam na mesa e você pergunta, já lavou as mãos? Para sentar à mesa? Ou então eles terminam de comer e você talvez tenha essa regra na sua casa, eu tenho na minha. Você só pode sair da mesa se você pedir permissão para sair. Agora, por que a gente coloca essas regras? Né? Que imperialismo é esse? Né? Que colonialismo é esse? Que a gente imprime essas regras nos seus filhos? Muito claro e evidente. Para dar para eles a etiqueta necessária para conviver na sociedade. E vai além disso. Para eles perceberem, por exemplo, que existem regras básicas de convivência, que vai além da etiqueta. Uma delas, por exemplo, é você simplesmente não sentar na sua mesa, comer sua parte da comida e ignorar as pessoas que estão em volta dela. Porque dessa forma ele perde a reverência não só por você, mas também pela própria alimentação, pelo que a alimentação significa. Pela gratidão pela mesa farta. Pela gratidão de poder ter uma família. Então você explica para o seu filho, através de regras de reverência, que ele precisa de respeitar. E as pessoas chegam na igreja de qualquer jeito. Elas chegam na igreja, elas não oram. Elas vão embora da igreja sem o culto ter terminado, por exemplo. As pessoas estão no momento da palavra, elas estão transitando de um lado para o outro. Mas em casa, o filho não pode sair da mesa. Porque é desrespeito. É claro e evidente que, às vezes, no meio de uma refeição, existe uma necessidade em cima da mesa e você fala assim para um filho, olha, por favor, você pode pegar um garfo extra aqui, porque a sua irmã derrubou isso aqui do chão? Ele vai sair e vai fazer isso, não vai? Por quê? Porque existe uma necessidade para que ele se transite na hora da alimentação que nós estamos juntos. Mas isso é o comum? Não é o comum. Porque na hora que nós estamos comendo, por exemplo, nós estamos comendo aqui agora a palavra. Cada um seja responsável pelo seu prato e pela boa etiqueta de comer aquilo que está sendo servido. Da mesma forma, a reverência na aproximação para com Deus. Por exemplo, vou te dar mais um exemplo de reverência à mesa. É correto comer sem camisa? Principalmente os rapazes. A gente não fala para os nossos filhos, principalmente os meninos, quando eles estão mais à vontade, às vezes é um dia de calor, ó, nós vamos comer, põe uma camiseta. Até mesmo os lugares de venda de alimentos. Você não é servido sem camiseta e sem calçado. São regras de reverência. Mas a pessoa quer vir à casa de Deus de qualquer jeito. Ele quer, porque é a casa do pai dele, ele acha que ele pode entrar aqui de qualquer jeito. Mas na casa do pai dele, de verdade, ele não entrava de qualquer jeito. Ele tinha certas regras de posicionamento. E isso ainda numa família comum, como a nossa. Vamos colocar, por exemplo, se você é filho do rei, como é que você se veste? Você já viu os filhos do príncipe Charles? Estão adultos hoje. E os filhos do príncipe William, como é que se vestem? Você viu os meninos de shortinho e camiseta, né? Para se apresentar ao público que ele serve, estando na presença dos seus pais. Eu tenho certeza absoluta que aqueles meninos, na hora de brincar, quando eles estão de maneira reservada, eles devem ter lá uma camiseta e um shortinho. Ainda que eu possa estar extremamente errado, porque quando eles aparecem em momento de lazer na televisão, eles aparecem sempre bem portados. Mas eles entendem que a posição deles exige uma reverência. E muitas vezes nós nos aproximamos de Deus completamente irreverentes.
E isso externado de fora, porque dentro, então, nem se fala. Que dentro, a reverência já foi embora há muito tempo. Né? É importante termos reverência. Mas, além da reverência, simplicidade. Por quê? Porque a reverência, irmãos, se ela é conotada da maneira errada, simplesmente de uma forma cerimonial, ela vira farisaísmo. Se a reverência tem uma conotação simplesmente de exteriorização de uma etiqueta, ela é farisaísmo. Né? É como aqueles pais que só ensinam os filhos quando tem visita em casa. Você não pode fazer isso porque tem visita em casa, não para eles realmente terem uma conduta correta. Olha, não faz assim porque as pessoas vão achar que eu não te educo. Não, perdeu o sentido da educação. O sentido da educação é para que a criança seja educada, não para que você leve a boa fama de educador. Tem muita gente, por exemplo, né, eu já ouvi isso de algumas esposas, né? Não, deixa eu passar a camisa dele aqui, porque senão vão falar para mim que eu sou uma esposa que não cuido. Quer dizer, perdeu todo o sentido do porquê fazer aquele serviço ao seu esposo. Deixa eu cozinhar alguma coisa para esse povo comer aqui, senão vão falar que eu não alimento eles. Deixa eu sair para trabalhar, senão vão falar que eu não corro atrás. Perdeu o ponto. O farisaísmo é assim. É a aparência. Mas quando a pessoa é simples, ou seja, ela é WYSIWYG. Sabe o que significa WYSIWYG? O WYSIWYG era um sistema que o irmão Dário usava para editar o nosso site há muitos anos atrás. Era um programa de edição. E o WYSIWYG significa o seguinte: what you see is what you get. O que você vê é o que é. WYSIWYG. What you see is what you get. O que você vê é o que é. É o que tem. E era exatamente o programa do WYSIWYG, porque tudo estava ali. O que você via na sua tela de ferramenta e de possibilidade é o que tinha o programa. Você não precisava de. Não adiantava você buscar outras coisas no programa, não, porque era só aquilo ali mesmo. Simplicidade. Simplicidade. Que as suas reações externas venham de um coração que quer exatamente aquilo que elas significam. Na hora da oração, não adianta vir com conversa fiada para Jesus. Algumas vezes nós oramos juntos isso, na nossa reunião de obreiros, e de vez em quando alguém fala. A primeira vez que eu ouvi alguém falando isso foi o nosso pastor, e depois eu vi alguns outros irmãos repetindo isso, porque isso é uma retórica que funciona, que a gente vê que é verdade. E ele ora assim: Senhor, o homem para vir aqui de joelho diante do Senhor e mentir, ele tem que ser doido. E falar alguma coisa diante do Senhor que ele não pensa de verdade, ele tem que ser maluco. Por quê? O Senhor sonda o coração. Você percebeu a maluquice que é tentar ser uma pessoa que você não é diante de Deus? Isso é uma maluquice, isso é doidura, isso é uma insanidade. Por quê? Deus sonda o coração. Deus enxerga lá dentro de você. Como é que você tenta transparecer diante das pessoas uma pessoa que você não é lá dentro? Simplicidade. Simplicidade no falar, simplicidade no conversar, né? Porque é muito importante que você manifeste isso diante do seu Pai. E a oração do Pai Nosso é um exemplo de simplicidade. Porque ela começa a chamar, olha, Pai Nosso que sais no céu, santificado seja o vosso nome. E essa simplicidade da oração demonstra que as pessoas não têm que ficar chegando diante de Deus e amabilíssimo e amantíssimo Senhor, nosso Deus e eterno Pai, soberano das galáxias. Apesar de, às vezes, nosso vocabulário ficar mais bonito e ficar mais bem posto, que ele seja sincero. Às vezes Deus te deu graça de aumentar o seu vocabulário de oração através daquilo que você lê na palavra. Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor é sublime, o Senhor é maravilhoso. Por conta que você foi instruído pela palavra a orar melhor. Mas que isso seja a realidade de todas as suas orações. E não só uma oração em público.
humildade, né? A humildade vai entender que a gente não pode fazer nada por nós mesmos. A humildade vai nos trazer que, por exemplo, Jesus, quando percebe que a multidão desejava fazer dele um referencial de fama, ele se retirava. A humildade se coloca na posição que realmente tem. E agora, aqui que está, humildade não é autocomiseração. Humildade não é falar assim, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, né? Aí eu sou tão cuidadinho, só para outra pessoa falar, não, você não é coitado não, você é o cara. Não, não sou não, fala mais. Fala. Acho que isso é humildade, né? Humildade não é autocomiseração. Certa vez o pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto estava pregando a nossa igreja lá na Flórida e foi a primeira pessoa que eu ouvi dizendo isso. Ele falou assim, humildade é ser honesto a respeito de si mesmo. Humildade é ser honesto a respeito de si mesmo. É reconhecer as suas qualidades, é reconhecer as suas deficiências e é reconhecer a quem você é dentro do propósito que Deus te fez para ser. Eu te dou alguns exemplos. João Batista falou assim, eu sou a voz que clama no deserto. Quando Jesus apareceu, ele falou assim, desse aí eu não posso nem desatar as sandálias. Isso é humildade. O Senhor Jesus Cristo falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E as pessoas têm a falsa ideia de que se uma pessoa se coloca como humilde, ela já é orgulhosa. Quem ensinou isso? É verdade que Jesus disse que se eu testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Mas ele fala assim que é o Pai que testificava a respeito dele, por isso que o testemunho dele era verdadeiro. Mas Jesus chega diante dos seus discípulos e fala assim, olha, vocês me chamam de mestre e senhor. Aquele que tinha falado que era humilde. Assim, vocês me chamam de mestre e senhor. E ele fala, e eu sou. Honestidade. Humildade. Vocês me chamam de mestre e senhor. E eu sou. Mas como é que manifestam-se os mestres e senhores aí que vocês conhecem? Sem humildade. Eu, porém, veio a vós para lavar os vossos pés. Para me entregar por você. Eu venho como que serve. Para quê? Para dar o exemplo para que vocês sirvam uns aos outros também. Então, humildade na hora de orar. E a humildade na hora de orar, por exemplo, vai perceber que a nossa oração não é para alcançar fama. Não é para alcançar holofote, mas é para que o plano de Deus seja cumprido através da nossa vida. Para que Deus possa usar a nossa vida para propagar o reino de Deus. A oração constante faz isso. E por fim, é uma vida de oração que aperfeiçoa o relacionamento com o Pai. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 9, João está falando assim, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem a Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos que o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Ou seja, a palavra de Deus inerrante fala que a maneira que Deus expressou a sua vontade para conosco foi se aproximando de nós, foi melhorando o nosso relacionamento com Ele. A oração faz com que essa aproximação seja verdadeira, seja real. Jesus falando aos seus discípulos, disse assim, olha, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E ele ainda mais para frente fala assim, olha, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Mas a gente vai chegar lá ainda. Né? No capítulo 14 ao capítulo 15, ele faz a sua oração sacerdotal. E ele começa a dizer, olha, eu vou rogar o Pai para que ele mande um outro Consolador, para que então vocês possam conhecer e ele vai habitar dentro de vocês. A aproximação vai ser completa. Por que essa aproximação completa? Porque Deus quer restaurar o coração nosso ao propósito que Deus intentou no Éden. E como é que Ele faz isso? Através da nossa adoção como filhos. Lá em João capítulo 1, versículo 12,
Fala que todos aqueles que receberam, Deus deu o poder de se tornar filhos de Deus. E aqui que está uma coisa fantástica, ter poder de filho. Eu já participei de algumas reuniões muito importantes na minha vida. Reunião importante não porque eu estava lá, porque as pessoas que estavam lá eram importantes dentro do contexto que eu estava trabalhando. Teve uma reunião, por exemplo, que eu ainda estava começando a fazer o trabalho que eu fazia de secretariado. Na verdade, eu nem era secretário naquela época, mas estava começando em lidar com essas reuniões, né? E todos estavam sentados, e a pessoa que estava presidindo a reunião estava no seu lugar, e todo mundo prestando atenção na pessoa que estava presidindo. Era uma reunião de muita importância, aquela situação. E eu estava encarregado de trazer os recados que vinham pela pessoa que estava na internet. Naquela época era bem mais precário do que hoje. A pessoa não conseguia mandar mensagem direto por um chat, tinha que mandar um e-mail durante a reunião, e a gente pegava os e-mails e entregava para a pessoa que estava presidindo. Eu lembro que eu recebi um e-mail tal, com a notícia, e a pessoa que estava presidindo estava falando. Eu abri a porta e falei assim, olha, chegou uma mensagem aqui, e cortei a pessoa que estava presidindo. Todo mundo me olhou, né? E eu, desculpa, e tomei uma bronca da pessoa que estava presidindo. Olha, você não pode fazer isso. Você vem e me traz a notícia porque você cortou o assunto que isso aqui é uma reunião de trabalho, você não pode fazer isso. Me desculpa, tal, eu saí para fora envergonhado com a situação. Tá? Bom, quando a gente é filho é diferente. Naquele trabalho eu estava trabalho de secretariano, mas quando a gente é filho é diferente. Às vezes a gente está aqui no culto, você já deve ter passado por isso, e a Nádia não quer saber se a gente está no momento solene do culto. Ela está no colo da mãe dela, ela para o que ela está fazendo, ela me vê aqui no púlpito e vem aqui do meu lado. Por quê? Porque ela vê o pai dela. Quantas vezes os nossos outros filhos não fazem isso? Os filhos dos irmãos não fazem isso. Vem o pai e a mãe dando testemunho aqui no púlpito, ele não quer saber se você está na igreja. Ele tem poder de filho. Ele não quer saber o assunto. Quantas vezes o pai, por exemplo, é o presidente da República, mas o filho é o filho. O filho não passa a ser um cidadão comum quando o pai se torna o presidente da República. Ele continua sendo filho. Né? Aqui na igreja, por exemplo, eu percebo às vezes que, né, os meus filhos têm um comportamento muito excelente aqui. Mas eu sou pai ainda. Ninguém tira da cabeça deles a figura que eu tenho de pai. Sou o pai deles. Eu posso estar congregando numa igreja, dirigindo uma igreja de 500 mil pessoas. Eu sou o pai deles. Não muda. Seu pai pode estar falando para uma multidão de 1 milhão de pessoas. Ele é seu pai. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muita gente não toma esse acesso que eles têm com Deus, que Deus é seu pai. Que para entrar na presença de Deus, você não faz um requerimento e manda para um secretário para que ele ache um período para que você possa entrar na presença dele. Você é filho do seu pai. Você pode entrar a hora que você quiser na presença de Deus. Ele é seu pai. Você foi adotado como filho, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Você é filho. E o filho tem acesso. E o filho tem condições de se aproximar e de chegar e de ouvir uma resposta do seu pai. Se eu estou conversando com alguém que é muito importante para mim, dentro do meu contexto, e um filho chega para mim chorando, com uma condição premente e necessária, eu não falo choro, por exemplo, de uma bebezinha, tal, olha, pai, não sei o quê, mamãe não quis me dar, eu não quis deixar eu comer o bife com a mão. Eu falo uma necessidade, chega, bateu o pé, machucou um braço e tal, olha, com licença, aconteceu alguma coisa aqui, eu vou atender. Eu desligo e vou atender o meu filho. Agora a gente acha que Deus não, Deus coloca a gente na fila, né? Deus vai atender você. E com isso eu me lembrei desse testemunho que eu vi nessa manhã, viu, Ana? Nós temos uma multidão, irmãos, de jovens espalhados pelo mundo da nossa igreja, do Ministério do Belém, que passam por esse desafio de crescer em um outro país. E não é fácil. Viu, Clara? Igor, Davi, Luca, Vitor,
Henry, não é fácil. Milena, Isabelle, não é fácil. Porque você está longe da sua pátria. Se seu pai era alguém influente no Brasil, aqui ele não é. Se você tinha muitos amigos, aqui não tem. Seu pai, né? Seu pai. Mas seu pai celestial tem. Seu pai celestial é influente em qualquer lugar do mundo. E o pastor Marco Germano, que é pastor hoje na Suíça, mas na época estava na França, tinha o seu filho Mike, que foi na infância com ele para a Europa, e sempre foi filho de missionário. Conseguiu, através das portas que Deus abriu, e através do estudo e da graça de Deus sobre a vida dele, alcançar, estudar nas melhores faculdades de economia da Europa. E existia uma prova final, uma prova final que ele precisava de fazer para passar esse curso final, que era na Suíça. Ele já estava morando na Suíça nessa época. É o nosso querido Mike. Talvez ele, qualquer dia, ouça eu contando esse testemunho dele, que eu já contei outras vezes, e eu ouvi o pai dele contando de novo hoje cedo. E o Mike precisava fazer essa prova, ele e os amigos dele. E era uma prova muito difícil. O pool, da onde eles tiravam as perguntas para a prova, era um pool de 300 questões, ou seja, de 300 questões, 3 caíam na prova. Então você tinha que estudar as 300 questões para lograr responder 3. E era assim, a faculdade mais imponente da Suíça em economia. Os grandes nomes dos bancos na Europa saem dessa faculdade, fazem economia nessa faculdade. E ele conseguiu entrar nela. E aí ele foi estudar com os amigos e tal, na noite antes da prova. E 1h da manhã ele liga para o pai. Na verdade, um pouquinho antes de dormir, ele liga para o pai. Pai, chorando, pai, eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu não tenho condições de passar nessa prova, pai. Eu não vou passar. Como é que eu vou passar nessa prova, pai? Como é que eu vou fazer? Não tem condição, eu não entendo. São 300 perguntas. Vai cair só 3. E aí o pastor Marco falou assim, meu filho, calma, vamos orar, vamos falar com Deus, né? E o amigo dele, que não é crente, estava lá junto lá no quarto. E ele deu a mão para o amigo e o pai orou. Falou, Senhor, eu não posso fazer nada. Mas o Senhor conhece a necessidade dele e tal, e abre a porta. Eles foram pedir para o pai. Né? E aí diz que foi dormir. E quem contou esse testemunho depois para o pastor Marco, não foi nem o Mike, foi o amigo que contou para o pastor Marco. Ele falou assim, pastor Marco, era mais ou menos 1h20 da manhã, que eu ouvi, eles terminaram de orar e tal, eu saí do quarto, e aí eu vi ele que pegou o violão, foi cantar um hino e foi dormir. Cantou um hino e foi dormir. Era mais ou menos 1h20 da manhã, ele me bateu no meu quarto. E eu acordei. E aí o Mike estava com o olho arregalado, chorando, e falou, meu, eu estava no meu quarto e Deus me deu as 3 perguntas que vai cair na prova. Eu sei as 3 perguntas que vai cair na prova, vai cair essa e essa e essa. Jesus me mostrou num sonho. São essas 3 perguntas que vai cair na prova. Pode marcar, pode estudar, que são essas 3 perguntas que vão cair na prova. Eles foram para outro dia de manhã para a faculdade para fazer aquela prova, aquele teste importante. A hora que o amigo abriu a folha, e ele olhou lá para dentro, ele olhou para o Mike, e eles não acreditavam. As 3 perguntas, das 300 que iam cair na prova, eram as 3 perguntas da prova. Você tem pai. Você tem pai. Quando a gente fala assim, olha, não há nada que Deus não possa ensinar e não possa fazer. O exemplo para isso, quando você me ouvir falando isso, é esse. Amarra isso aí, nisso aqui. Quando eu falar para você, olha, não tem assunto que Deus não possa entrar, não tem coisa que Deus não possa responder, não há situação que Deus não possa trabalhar, o exemplo, mais um exemplo, está aí o do Mike. Mike passou na prova, terminou a faculdade e trabalha hoje, ainda iniciando a sua carreira, nos grandes bancos da Suíça. Um imigrante brasileiro que saiu do Pernambuco,
filho de missionário, ocupando grandes lugares. Por quê? Porque tem pai. Porque o pai cuida. Porque o pai levanta, porque o pai impulsiona. E é isso que eu falo para você. A oração faz isso. Ter comunhão com Deus abre essas portas. Se você entender isso hoje e aplicar na sua vida que a oração causa isso, eu te dou certeza absoluta que daqui a um ano a sua vida é completamente diferente do que é hoje. E os testemunhos que você tem para contar são extraordinários a partir desse momento. Eu garanto isso para você. Isso é a certeza aqui que o Oséias falou lá no começo. Eu te dou certeza disso. Certo que ele vem. Eu tenho certeza absoluta que ele vem. Que a porta vai ser aberta, que Deus vai falar alguma coisa para você e vai te ensinar aquilo que você precisa fazer para alcançar aquilo que você precisa alcançar. A oração nos faz santos como Ele é. A oração nos separa para ser igual a Deus, para andar junto com Deus, para conhecer a Deus. A oração traz o reino de Deus para a terra. Venha a nós o vosso reino. A oração faz que quando você chega em algum lugar, as coisas mudem ao seu favor. Por quê? Não porque você é a última Coca-Cola do deserto, mas é porque você vai ser um transmissor e um expansor do reino de Deus. Eu e a Ana, esses dias atrás, sofremos uma visita em um lugar que a gente cuida para inspecionar a nossa casa. E eu e ela ficamos um pouquinho, né, assim, porque para a gente não era comum aquilo, a pessoa vinha inspecionar. E eu orei por isso. Nós trabalhamos, cuidamos de alguma coisa que a gente precisava de fazer para essa inspeção, e oramos por isso. E o final da inspeção é que nós pudemos testemunhar do Senhor Jesus Cristo para aquela pessoa que veio fazer a inspeção, e ela daqui a poucos dias vai estar com a gente aqui no culto. Por causa da oração, porque o reino de Deus vem. E quando o reino de Deus vem, você como súdito do reino, você domina. Agora, sabe qual que é a pior coisa de você ter na sua vida? É você conversar com uma pessoa que faz parte de uma repartição pública, que não sabe nada do trabalho dela. Como eu tinha problema. Quando eu chegava na driver's license da Flórida, e ia falar com uma pessoa que não sabia o trabalho dela. É terrível. A pessoa fala assim, mas você precisa do documento tal. Está aqui o documento tal. Eu não sei se é esse, porque a cópia que eu tenho para ver não é igual a essa aí. A pessoa não sabe do trabalho dela. É horrível. Agora, quando você fala alguém que já falou com o rei e sabe qual que é a posição dela, é diferente. Ele traz o reino de Deus para a terra. Ele sabe o que ele está lá fazendo. Ele encontra uma situação e vê ali, aqui é uma oportunidade para mim avançar o reino de Deus. Aqui é uma oportunidade para mim manifestar a glória de Deus através da minha vida. Pode ser alguma coisa horrível que esteja acontecendo, mas ele sabe que ali se abriu uma porta para que ele manifeste o reino de Deus na terra. Eu termino com esse testemunho. Antes de eu contar a próxima parte, mas só para mim passar essa parte do próximo testemunho. Devia ser 2013, 2014, mais ou menos. O Noah era pequenininho e a gente morava longe da igreja. E para mim chegar na hora da reunião, eu precisava de sair na reunião de obreiros, que é quinta-feira de manhã, eu precisava de sair realmente no horário mesmo, antes até, na verdade, porque precisava de chegar pelo menos 15, 20 minutos na igreja para poder montar o equipamento para a gente ter a nossa reunião de obreiros. E naquele dia eu saí para fora e a hora que eu fui, né, entrar no meu carro, eu percebi que o pneu estava furado. E na hora eu já falei, meu Deus do céu, eu vou chegar atrasado. Já fiz as ligações que eu precisava para avisar do meu atraso, mas eu sabia que aquilo iria prejudicar o início da reunião, né? Porque tinha algumas coisas que não dava para fazer sozinho, a pessoa que ia estar lá ia ficar sozinha para fazer. E aí eu comecei e tal, vi naquela situação e tal, e não tinha macaco, não tinha chave de roda para tocar o pneu daquele carro, um carro bem velho, bem precário o carro, inclusive nesse equipamento de manutenção. O carro não tinha freio, só para você ter uma ideia. Eu apertava o pé no freio, o carro saía derrapando, porque as rodas travavam, porque não tinha freio suficiente. Então, a única jeito que o carro freava era travando as rodas. Quase morreu umas 2 vezes com aquele carro.
E aí eu percebi que o pneu estava furado, aquela situação, e comecei a ver com os vizinhos e ninguém podia me ajudar e tal. Um vizinho não podia me ajudar, o segundo vizinho não podia me ajudar. Nisso chegou o pessoal que fazia manutenção. O pessoal que chegou manutenção tal, o cidadão foi lá, olha, eu tenho uma chave de roda lá no meu equipamento, um começou a me ajudar, o outro foi lá buscar a chave de roda. E a hora que o outro chega, eu começo ali e falo assim, olha, já que eu estou aqui, deixa eu começar a conversar com o pessoal aqui, de repente, né, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque pelo menos eu vou aliviar meu coração, que eu estou com raiva. E do que eu comecei a pregar o Evangelho para aquele rapaz? Comecei a falar para ele algumas perguntas que a gente faz, né? Qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Aí a pessoa fala o que foi que aconteceu, e aí a gente fala, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa, e a gente faz uma conexão com o Evangelho, né? Foi que o Senhor Jesus Cristo veio na minha vida e tal. E eu perguntei para ele, qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Sabe qual foi a resposta dele para mim? O dia que a minha esposa foi embora de casa. Ele falou que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi o dia que a mulher dele foi embora de casa. Só que ao me contar disso, que a melhor coisa que aconteceu foi isso, as lágrimas vieram juntos. Então eu percebi, como bom súdito do meu rei, que o meu pneu furado era só para que naquele dia eu testemunhasse do amor de Deus para o homem da manutenção. Que eu nunca tinha parado para conversar antes. Então eu percebi que aquela minha situação momentânea era uma porta que Deus tinha aberto para que eu manifestasse o reino de Deus na terra. Agora, eu precisava ter orado mais, para ter começado a fazer isso mais cedo. A oração nos dá percepção de ambiente, irmãos. A oração nos faz discernir o que está acontecendo em volta de nós. A oração nos faz até saber por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Por que é que eu tenho que fazer essa cirurgia de novo? Por que é que eu tenho que passar por isso de novo? Por que é que eu tenho que beber desse cálice de novo? Às vezes é para poder, naquela situação, manifestar o reino de Deus na terra. Aprender a conhecer de Deus de uma maneira diferente, porque isso vai gerar o quê? Gratidão. Ser agradecido a Deus. Pior coisa que tem na vida, irmão, é uma pessoa que não reconhece aquilo que já tem. Ela sempre se preocupa com aquilo que ela ainda não tem. Ela não reconhece o que ela já tem. Ela não consegue ver, por exemplo, que as coisas já melhoraram. Que as coisas já andaram um pouco mais. Que outras coisas apareceram na sua vida. Ela não tem, ela não consegue. E a gratidão gera o quê? Pessoas, não somente, a falta de gratidão não gera somente ingratidão, mas gera isolamento. Porque o coração grato compartilha. A pessoa agradecida, ela tem que contar o que aconteceu. A pessoa agradecida, ela tem que dizer o que foi que Deus fez. Oh, aleluia. A pessoa agradecida tem que colocar para fora como é que foi que Deus tirou ele dessa. É por isso que o salmista fala assim, ó, por isso eu te louvarei, Senhor, na presença dos homens. É por isso que a minha boca cantará louvores, é por isso que eu vou proclamar o nome do Senhor. Por quê? Meu coração está agradecido, não era para mim estar vivo. Não era para mim estar aqui agora, era para mim ter morrido, mas Deus alcançou no meu lugar, onde eu estava. E agora a minha oração é de agradecimento a Deus. Eu estou agradecido por aquilo que Deus me fez. Por várias vezes eu oro assim, Senhor, obrigado pela saúde de cada um de nós. E na minha oração, principalmente na oração que a gente faz comunitária pública, eu falo assim, eu agradeço pela saúde, inclusive daqueles que pediram pela saúde hoje, porque tinham saúde suficiente para pedir. Já parou para pensar nisso? Tem muita gente hoje que a saúde dele não permite ele pedir pela própria saúde. Outra pessoa tem que pedir. Mas aí você fala assim, Senhor, me ajuda com essa dor de cabeça. Você já não se agradece que você tem voz para pedir para alguém te ajudar a interceder pela sua dor de cabeça? Coração grato é assim, irmão. Coração grato ele extravasa. Ele não aguenta chegar na presença de Deus e não reconhecer os benefícios do Senhor. Não conseguir olhar que a vida dele é tocada pelo Senhor em cada situação, em cada etapa. Ah, mas foi muito difícil, pastor. Mas você podia ter não chegado.
Ah, pastor, mas dói muito. Dói mesmo. E dói mais ser ingrato. A ingratidão faz doer mais ainda. A palavra de Deus tem um texto tão interessante para isso, fala assim, que a mulher esquece das dores de parto quando segura o filho no colo. Você acha mesmo? Eu falo para as irmãs, aí depois elas podem ensinar isso para a gente em marmanjo. Você acha mesmo que depois de horas de parto, ela não sente dores mais, nenhuma? Ela não está morrendo de dor naquela situação dela? De dilatação, né? De tudo que ela passou? Você acha que não existe mais ferimento? Ela ainda está sangrando pelo momento que ela passou do parto. Mas o que o texto quer dizer? Quer dizer que a gratidão pelo momento é tão grande que a dor é esquecida. Isso é uma coisa que a oração agradecida faz. Não te falei? Isso é uma coisa que a oração agradecida faz. Ela faz você esquecer pelo que você passou. Outra coisa que a oração faz, ela gera perdão e livramento. Ela é necessário pedir e oferecer perdão através dela e também buscar por livramento. É na oração que nós alcançamos perdão e livramento. Mas Jesus foi tão claro, ele falou assim, olha, você quer perdão? Perdoa. É tão difícil, irmão, você chegar na oração, e é por isso que muita gente não vai orar. Ele chega na oração, Senhor, me perdoa que eu fiz isso, mas ele não perdoa as pessoas que fizeram alguma coisa com ele. Ele não perdoa a pessoa que machucou ele, que feriu ele. E aí ele não consegue entender porque ele continua patinando na mesma área da vida, ou então não sendo cuidado por Deus naquela situação, não consegue deixar aquele pecado, ou aquela maneira de ser, por conta que ele simplesmente não consegue perdoar aqueles que fizeram mal para ele. Enquanto isso, Deus está falando assim para a gente, olha, perdoa, porque se você perdoar, você vai ser perdoado. A oração, irmãos, que garante, que conduz ao perdão, ela é extraordinária e tem um poder extraordinário. Vir a Deus para liberar perdão, irmãos, é extraordinário. Isso muda a saúde da pessoa. Deixa eu falar para você agora aqui, pelo Espírito de Deus. Tem gente com dor no corpo hoje por falta de liberar perdão. Tem gente passando problemas crônicos de saúde. E o problema não é a fibromialgia, o problema é liberar perdão. Não libera perdão. E a pior coisa de quem não libera perdão é que ele não ora a Deus. Ele não fala com Deus sobre aquela situação. Ou então sempre coloca a culpa na outra pessoa e de que ele não libera perdão porque a outra pessoa tem que falar com ela. Mas aí sabe o que acontece? Ele janta com aquela pessoa, ele almoça com aquela pessoa, ela toma café com aquela pessoa. Como assim? Não estou falando na presença da pessoa, não. Eu estou falando que aquela falta de perdão faz com que aquele assunto não saia da cabeça da pessoa o tempo todo. O tempo todo ele está com aquela pessoa na cabeça. O tempo todo ele está com aquela situação na cabeça. O tempo todo ele tá sofrendo por aquela situação que aconteceu no passado e ele não consegue se livrar dela. E o problema é falta de perdão. Não perdoa. E fica preso. Fica preso a uma situação, fica preso a uma conduta. Fica preso a um momento da vida, porque não perdoa e não libera perdão, através da oração. Outra coisa importante também, que acontece através disso, é você pedir para que Deus te livre, livramento de Deus. Irmão, como tem gente, por exemplo, que acaba ficando vítima de situações por não pedir para que Deus o livre do mal. Ei, peça para que Deus te ajude a ser liberto ou ser livre do mal. Porque Deus pode nos livrar do maligno. Peça a proteção do sangue de Jesus pela sua casa e pela sua família. Peça para que Deus guarde a sua casa. Comece a dizer para Deus detalhes de guardar a sua casa. Deixe que o Espírito de Deus guie o seu coração, porque a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito de Deus nos ensina a orar. Vai lá pedir a Deus para que Ele te ensine. O objetivo nosso na elaboração desses estudos, o pastor Fábio diz,
é que, por causa de tantos afazeres, acabamos deixando de lado a nossa vida devocional e o tempo com Deus, e a gente nunca faz isso. A vontade nossa aqui é que a gente tenha a intenção de, através do Espírito Santo de Deus, aprender a orar e a passar tempo com Deus. Ei, você precisa passar tempo com Deus. Lembre da semana passada, daqueles 5 assuntos para oração? Lembra? Quais que são? Qual que é o primeiro? Deus, eu, minha família, a igreja e as demais coisas. Deus, eu, minha família, a igreja e as demais coisas. São um modelinho de oração para você seguir no assunto que vai ser extraordinário para você. Vai te ajudar muito. Mas sabe o que vai te ajudar mais ainda? Começar a orar. Na semana passada, no dia seguinte, um dos nossos irmãos me mandou mensagem. E falou, pastor, muito obrigado pela mensagem de ontem. E hoje eu consegui orar meia hora. Seguindo o padrão, o modelo que o senhor deu semana passada. Meia hora. E se você for pensar hoje, no mundo corrido como a gente está, uma pessoa, principalmente uma pessoa como aquela, ocupada, como ela me mandou aquela mensagem, que tem um monte de coisa na cabeça, que tem um monte de questões na cabeça, conseguir parar meia hora para orar, é uma vitória. Hoje, parar 15 minutos para orar é uma vitória. Hoje, ter vontade de orar é uma vitória. Mas deixa eu falar para você, que Deus guie o seu coração, a que você ore com vontade ou sem vontade. Que você não determine o seu coração a um sentimento pessoal, a um assunto para procurar a Deus em oração. Ore com vontade ou sem vontade. Ore querendo ou sem querer, mas ore. Vai falar com Deus. Vai mostrar para Deus. Mostra as coisas que você tem para falar para Deus. A palavra de Deus fala assim, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você não sabe. Às vezes a gente chega com um business plan extraordinário para contar para as pessoas. Você precisa de ouvir o business plan que Deus tem para você. É que você não conta para Ele as coisas, você não clama a Ele para perguntar. Mas Deus tem saída para você, para a glória do nome de Jesus. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, uma vida devocional, desfrute. Se você precisa de melhorar, busque a Deus. E você vai ver como você vai desfrutar de coisas mais extraordinárias ainda na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?